6h35, de volta com o Manhã no Ar. E foi prorrogada pela sexta vez em pouco mais de 2 meses a permanência por mais de 60 dias dos militares da Força Nacional aqui no estado. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a prorrogação começou a valer desde o dia 3 deste mês. E os militares vão ficar por aqui atuando nas ações de policiamento ostensivo e no reforço à segurança externa das unidades do sistema prisional amazonense. Os militares da Força Nacional chegaram ao Amazonas em janeiro de 2017, após rebeliões de presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, na unidade prisional do Puraquequara e na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que resultaram na morte de mais de 60 detentos. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que a presença dos policiais da Força Nacional nas imediações dos presídios contribui para a manutenção da segurança e mantém a estabilidade do sistema prisional local. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com a Emanuel Cardoso, que está por lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia para quem te acompanha aí pela TV A Crítica. Vamos falar do interior do estado. Situação por lá de cheia continua grave e dificultando ainda mais a vida das pessoas, né? Já são 8 cidades aí que estão em situação de emergência, com a rotina quase que 100% afetada, e agora mais um município, né, entrou nessa lista. Exatamente, Novo Aripuanã, na calha do Rio Madeira, entrou. Já tínhamos o Maitá nessa lista aí dos municípios em situação de emergência, na calha do Madeira, agora Novo Aripuanã. A gente tem os municípios da calha do Juruá que são os mais afetados, inclusive na semana passada nós trouxemos aqui a informação de Humaitá, de Eirunepé, melhor dizendo, Eirunepé que foi atingido de uma forma... Naquela época a gente tinha, na semana passada a gente tinha aí cerca de 25 mil pessoas sendo impactadas, sendo que 12 mil delas apenas em Eirunepé. Mas aí nós temos municípios da calha, tanto do Juruá, do Madeira agora também, enfim, são municípios que estão sendo afetados. 12, como você falou, Adriane, na sexta-feira passada uma equipe da Defesa Civil do Estado já se dirigiu para essas áreas, já é um segundo momento de atuação da Defesa Civil. No primeiro momento, as defesas civis do município fazem o levantamento, tanto do impacto e daquilo que vai ser necessário que seja feito em termos de medida de segurança e de apoio, de atendimento a essas populações. Essa equipe da Defesa Civil que foi ao interior na sexta-feira deve então confirmar essas informações e aí sim fazer o planejamento prático para as ações já agora pelo governo do estado e fazer já o levantamento, o planejamento para uma possível intervenção ou para receber uma possível ajuda da Defesa Civil, da Secretaria de Defesa Civil Federal, da Secretaria Nacional. Então, esta é a situação desses municípios, 8 em situação de emergência, mas a gente tem vários outros municípios em situação de alerta em todas as calhas do rio, sobretudo no Alto e Médio Solimões também, enfim. E essa situação, não há uma previsão de até qual vai ser a dimensão dessa cheia ainda, Adriane. A gente ainda não sabe as dimensões. O fato é que já está causando esses transtornos, inclusive com perdas severas na produção rural desses municípios. A gente sabe que muita dessas produções são da agricultura familiar, de quem tem a sua roça, o seu bananal, sobretudo em áreas de várzea, né? A própria pecuária também, que é muito impactada nessas áreas. O nosso modelo de pecuária aqui no estado do Amazonas, sobretudo de pequenos produtores que depende exclusivamente desse sistema rotatório entre várzea e terra firme, então já está tudo sendo impactado, Adriane. A gente vai continuar acompanhando porque a tendência é que o rio continue subindo, né? E agora a gente fala do interior do estado, mas daqui a pouquinho vai ser a calha do Rio Negro que vai estar sofrendo esses impactos. E a gente continua acompanhando porque inicialmente o trabalho precisa ser feito pela Defesa Civil local, para depois entrar estadual e aí depois a ajuda que vem do governo federal. Isso precisa chegar o quanto antes, porque muitas das vezes a ajuda chega quando o problema já está sendo resolvido e aí não adiantou de nada. Entra numa situação de emergência que não resolve o que deveria ser resolvido. A gente vai continuar acompanhando e
de olho, mas agora a gente fala de economia, um problema que começou a afetar o polo industrial de Manaus. Estou falando da crise na Argentina, que já está gerando uma série de problemas. O país está com uma inflação de quase 50%, a maior dos últimos 27 anos. Um dólar altíssimo por lá. A crise no país que começou em 2018, o ano que poderia dar tudo certo, as expectativas inclusive eram de crescimento, e que continua agora em 2019, começou a afetar o polo industrial de Manaus, né? Exatamente. Isso porque a desvalorização da moeda argentina frente ao dólar faz com que a Argentina se torne, perca o seu poder de compra, inclusive, e se torne um cliente importante para o Brasil. E isso afeta diretamente a nossa indústria, o polo industrial de Manaus, por conta das exportações feitas daqui para a Argentina. E o Jornal A Crítica traz, inclusive, uma informação sobre isso, para a gente ter uma noção, Adriane, do que é esse impacto, viu? Nos primeiros 2 meses, se a gente falar em termos de negócios do Brasil com a Argentina, comparando os primeiros 2 meses agora de 2019 com os primeiros de 2018, houve uma queda de 42,5%, ou seja, o volume de negócios em torno de 2 bilhões e 600 milhões do ano passado caiu para cerca de 1 bilhão e 600 milhões agora em 2019. Isso em nível nacional. Mas quando a gente fala dos negócios feitos neste mesmo período, né, utilizando esses 2 meses como referência, aqui entre o polo industrial de Manaus e a Argentina, essa diminuição, essa redução dos negócios vai para mais de 60%, Adriane. Então, é um impacto muito grande para o polo industrial de Manaus, tendo como referência essa negociação com a Argentina. O fato é que 90% do que é produzido no polo industrial de Manaus ainda atende, sim, o comércio interno, mas esse impacto com essa situação na Argentina mostra e demonstra justamente, de acordo com especialistas, a necessidade que o polo industrial de Manaus precisa ter de abrir novos mercados, de buscar novos parceiros para os seus produtos e assim não ficar tão dependente de parceiros assim. A gente já tem no nosso continente a situação muito complicada da Venezuela, que deixou de ser perder o seu valor como parceiro comercial por conta da sua crise interna. Agora a Argentina passa por essa situação, então o Brasil precisa procurar alternativas e essas alternativas também precisam chegar ao polo industrial de Manaus, sob pena, Adriane, de a gente ter uma redução ainda maior na nossa indústria. Que afeta bastante a Argentina, justamente essa falta essa fragilidade no mercado, além de uma seca muito severa, né, a maior dos últimos 50 anos, e esse aumento de juros nos Estados Unidos. Agora, Manuel, a gente vai continuar acompanhando e esperando que isso não afete o polo industrial de Manaus, mas agora eu te convido, mais ainda, né, e agora eu te convido para a gente ir ao vivo lá para a reintegração de posse que está acontecendo lá na Estrada do Aleixo, numa comunidade conhecida como Nassau 2. Quem está por lá é o Fred Rocha, que vai trazer todos os detalhes para a gente do que está acontecendo nesse exato momento. Olá, Fred, muito bom dia. Muito bom dia, Adriane, bom dia a todos que estão acompanhando aí a programação da TV A Crítica. A gente está exatamente aqui no local onde a reintegração de posse deve começar daqui a pouco. Já tem a decisão da Justiça, Polícia Militar está presente aqui, assim como também o Corpo de Bombeiros. O local exato é aqui no quilômetro 16 da estrada do bairro Colônia Antônio Aleixo, que fica exatamente aqui nesta área da zona leste da cidade de Manaus, que a gente observa que já há movimentação muito grande dos policiais. Agora há pouco entraram ali na comunidade as caçambas, que provavelmente vão dar apoio a esta ação para a reintegração de posse de uma empresa que se diz dona aqui desse terreno há 32 anos e, pelo que a Justiça entendeu, realmente ela é proprietária, tanto que a polícia vai retirar daqui a pouco esses moradores, que dizem que estão aqui há pelo menos 8 meses. São pessoas que dizem que não tinham onde morar antes ou que moravam de aluguel e aí decidiram vir para cá na expectativa de encontrar uma moradia nova. O que a gente consegue observar também é que há uma movimentação grande via terrestre e também
pelo ar. Um helicóptero da Polícia Militar, o Esquilo, está dando apoio a esta ação, que efetivamente a gente pode dizer que ainda não começou porque os barracos ainda não começaram a ser destruídos. No entanto, já tem a vigilância por meio desse helicóptero pelo ar para fazer um mapeamento de toda essa área aqui, e dentro de mais alguns minutos, de fato, essa reintegração deve começar aqui nesta área. O que a gente consegue também observar é que os moradores ainda estão tranquilos diante dessa situação, porque em outras ocasiões que nós cobrimos reintegração de posse, sempre há uma certa batalha, né, entre esses moradores que vivem nessas áreas e também a polícia, que vem com o intuito de cumprir a decisão judicial. Eles ficam resistentes, mas pelo que a gente pôde observar até esse momento, a situação é tranquila, ainda que ontem tenha tido uma manifestação por parte dessas pessoas justamente contra essa decisão judicial. Essa comunidade ficou conhecida como Nassau 2, provavelmente porque mais para lá fica uma empresa de cimento bastante conhecida aqui na cidade de Manaus, que leva esse nome, e aí por conta disso, os moradores, até para localizar melhor esse local, deram essa denominação. A gente vai ficar aqui nessa expectativa para ver que horas vai começar de fato essa reintegração e acompanhando também a movimentação aqui no quilômetro 16 da estrada do Colônia Antônio Aleixo, e trazendo para você todas essas informações sobre o cumprimento desse mandado de reintegração de posse aqui no local, viu, Adriane? Agora, Fred, o que me chama a atenção é que o local que está sendo habitado aí pelos invasores há 8 meses está bastante estruturado, né? Os imóveis são quase todos de alvenaria. Agora entrou um ônibus atrás de você, na nossa frente, das imagens da invasão, mas pelo menos essa parte da frente é tudo de tijolo, e aí é preciso que você tenha dinheiro para fazer uma construção como essa. A explicação de muitas pessoas aqui é justamente isso. Tem gente que morava de aluguel e aí conseguiu fazer uma certa economia e construir aqui um local justamente para que ficasse sem ter que pagar o aluguel. E aí é a questão que muitas vezes a gente observa, que as casas de alvenaria vão começando a surgir. Mas a gente observa também, Adriane, daqui desse local, que ainda são moradias realmente que estavam no início essa construção. Até porque a gente vê que é um local que não tem estrutura para receber isso. Uma invasão, via de regra, quando vem desmatando toda essa área, tem o objetivo de simplesmente instalar a moradia. No entanto, não tem nenhuma estrutura, adaptação para que isso seja feito. Tanto que entre uma casa e outra, a gente ainda observa algumas árvores mais antigas daqui. Provavelmente os moradores, na hora que eles foram aqui desmatar essa parte, tentaram preservar algumas outras áreas, ou árvores, melhor dizendo, mais antigas. No entanto, a gente sabe que para efeito, inclusive de impacto ambiental, isso tem pouca valia, já que o principal impacto é no solo. Não há nenhuma estrutura para receber, inclusive, os dejetos que as casas vão produzir diante das famílias que estão morando nesses locais. E aí, aqui, nesse início, como você bem conseguiu observar, existem, de fato, algumas casas de alvenaria, mas o que a gente observa é que mais lá ao fundo são muitas de madeira também, um material muitas vezes improvisado, as pessoas vão construindo da forma que podem. Lógico que, como em muitas moradias irregulares aqui na cidade de Manaus, em muitas invasões, existem alguns relatos de que também o tráfico de drogas se instalou. E aí entra também uma outra problemática das invasões aqui na cidade de Manaus, quando pessoas que querem se aproveitar de quem realmente precisa de uma moradia, acabam entrando aqui e muitas vezes até lucram com isso, conseguem vender terrenos. Existem essas denúncias, no entanto, isso ainda está sendo apurado. Se realmente tem algum traficante por trás disso, ou até mesmo aqueles outros criminosos que trabalham
dessa forma. Não são traficantes, mas que muitas vezes fazem? Eles colocam máquinas, derrubam essas áreas e acabam vendendo, loteando de forma irregular, e aí acaba encontrando uma pessoa desesperada pela frente, que está morando de aluguel ou que realmente não tem onde morar, vende por um valor simbólico, às vezes 300, 400 reais, e aí o desesperado ali, para ter uma terra, paga esse valor, mas é um terreno totalmente ilegal, e aí quando chega numa situação dessa, fica sem ter a quem recorrer. Porque, como a gente já tinha dito anteriormente, a própria Justiça reconheceu que esse terreno pertence a uma empresa, a uma mesma empresa há pelo menos 32 anos. Não há garantia nenhuma desse investimento, né? O que acontece hoje, infelizmente, é que o mercado de invasão se tornou um dos mercados mais lucrativos, né? Que tanto há presença de traficantes quanto de grileiros, de pessoas oportunistas que acabam ocupando esses locais e você deixa de pagar um aluguel em um bairro da cidade para pagar uma taxa de permanência para ficar nesses locais sem garantia nenhuma, sem condição de saneamento, sem condição de iluminação pública, as condições mínimas para você viver. Mas o que acontece também é que o poder público é muito conivente, deixa que se perpetue essas invasões na área urbana da cidade e de repente virou uma grande comunidade, um bairro e, consequentemente, muita gente votando e muita gente que permanece em condições assim para não ser tiradas em ano inapropriado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com o Fred para ver se essa reintegração de fato vai começar aí nessa invasão na Estrada do Aleixo. Obrigada, Fred, pelas informações. E os vereadores de Manaus ainda não entraram em consenso sobre a volta da cobrança da taxa do lixo. Desde a semana passada, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que a prefeitura cobrasse o tributo. O tema foi debatido ontem na Câmara Municipal. A determinação da Justiça que restabelece a cobrança da taxa de lixo ainda não foi regulamentada e nem se sabe ao certo quanto cada manauara vai pagar pela coleta. A estimativa da Prefeitura é arrecadar a partir de junho deste ano cerca de 25 milhões de reais com base na Lei Orçamentária Anual. A taxa de resíduos sólidos domiciliares foi aprovada em 2009 aqui na Câmara Municipal de Manaus e sancionada pelo prefeito da época. Desde então, várias instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral do Estado, pediram que a Justiça considerasse a lei inconstitucional, mas a última decisão foi favorável à cobrança. A Justiça entende que a taxa só não pode ser integrada a outros impostos, como no IPTU, por exemplo, mas pode ser cobrada à parte. O assunto foi debatido pelos parlamentares da Câmara nesta segunda-feira. Segundo o líder do prefeito na casa, a decisão da Justiça obriga a implementação da taxa. Eu já ouvi falar, e não estou garantindo, mas que há uma média de 60% a 70% dos imóveis não serão alcançados com a isenção. Então, está se tendo muito cuidado com a aplicação do que já existe. Não está criando taxa de lixo, não está criando imposto. A oposição discorda e acredita que o prefeito pode pedir a revogação da medida com o envio de um novo projeto de lei ao Legislativo. A lei federal que define a possibilidade dessa cobrança afirma claramente no seu artigo 29 da Lei 11.445, sempre que possível será cobrada. Não é uma obrigação, até porque o governo federal não poderia obrigar a prefeitura a implementar essa taxa. Então, dá a possibilidade da cobrança ou não. E chegou a hora de falar de emprego. A Tamires Cléia está ao vivo e vai trazer informações para a gente das vagas disponíveis nos postos do Cine. Muita vaga para hoje, Tamires? Para hoje são 100 vagas distribuídas nos Cines Manaus e Amazonas. No Cine Amazonas a gente tem 33 vagas para quem está à procura desse emprego há muito tempo. Então a gente já sabe, né, o que precisa fazer. Você aí que está aí em casa e acompanha a gente sabe que tem que levar os seus documentos organizados para a sede onde a vaga está sendo oferecida. Então você tem que levar o seu RG, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista no caso dos homens, o PIS,
carteira de trabalho e todos os diplomas que acumulou ao longo da vida, com cursos técnicos, né? O certificado do ensino fundamental, do ensino médio, tudo isso você leva para que você possa realmente mostrar que você está apto a concorrer àquela vaga. E aí você tem que ir lá na sede do Cine Amazonas, que fica ali na Djalma Batista, próximo ao Amazonas Shopping, do horário a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, já acompanha comigo aí na tela quais são essas vagas disponíveis para hoje, já prepara logo o seu celular para que você possa ter essas informações com você no seu celular. Então, a gente tem uma vaga para auxiliar de manutenção, uma vaga para mecânico de manutenção também em outra empresa, ajudante de cozinha, são 2 vagas, auxiliar de cozinha, uma vaga, serralheiro, são 2, aí tem 20 vagas para consultor de vendas, tem uma vaga para comprador sênior, uma vaga para vendedor de livraria, uma de desenhista de foto estamparia, 5 vagas para motociclista, tem 5 para consultor de vendas imobiliário, uma para nutricionista, tem ainda para jardineiro, técnico de segurança do trabalho. E aí a gente muda aí a tela para que você possa ver as vagas para PCD, que são 10 para técnico de enfermagem e tem ainda 10 vagas para auxiliar de estoque, essas vagas exclusivas para pessoa com deficiência. Lembrando que quem tem algum tipo de deficiência e pretende entrar nessa cota precisa levar um laudo médico na hora de levar os seus documentos também, para que você possa comprovar realmente a deficiência que você tem. Tem ainda as vagas disponíveis no Cine Manaus. E aí, para você saber quais são essas vagas, você acessa a internet. O site da Centep é o centep.manaus.am.gov.br. Aí você tem que ir lá na sede na Constantino Neri ou lá no Jorge Teixeira também, que tem muitas vagas sendo ofertadas, são 44, para que você possa tentar e começar logo o ano. Tem muita gente realmente procurando e é bom não perder a esperança, né? Uma hora vai chegar, tem que manter então esse cadastro atualizado para que você tenha uma chance. Adriane? Obrigada, Tamires, pelas informações. E quer facilidade para fazer a sua graduação e mais oportunidade para ganhar o mercado de trabalho? Então, a graduação Flex Uninorte é o melhor para você. Imagina só estudar em uma instituição que há 25 anos forma os melhores profissionais para o mercado e ainda ter a flexibilidade para estudar. Com a graduação Flex Uninorte, você conta com 2 aulas presenciais por semana e 60% do curso online. Quer mais facilidade ainda? Os cursos Flex têm mensalidades reduzidas. Assim você economiza. E o diploma é o mesmo da graduação tradicional, com o prestígio do maior centro universitário do Norte no currículo. Fica muito mais fácil conseguir um emprego. A graduação Flex Uninorte foi pensada para você economizar, ter mais praticidade e oportunidades. Dê qualidade para a sua formação com a graduação Flex Uninorte, sem comparação. E já a gente volta com os casos da área policial. Vamos mostrar que um investigador de polícia é acusado de agredir a namorada. Também vamos mostrar o caso de uma cadelinha que foi assassinada por um vizinho na frente dos donos dela. E ainda tem mais informações sobre a reintegração de posse no Colônia Antônio Aleixo. Volta em instantes, não saia daí.